Olá a todos. Para encerrar esta aula do dia 19 de janeiro, apresentarei alguns pressupostos preliminares sobre as ações diretas de inconstitucionalidade. Aliás, acerca do controle, né, de constitucionalidade. Né, tendo em vista que alguns elementos, né, já foram trazidos à tona, né, em outras aulas, né? Então é importante, né? Não vou me estender tanto nesta aula, né? Não vou abordar todos os elementos relacionados ao controle de constitucionalidade, uma vez que trata-se de um assunto, né? De um conteúdo previsto para o segundo bimestre. Contudo, né? Uma vez que já falamos de controle de convencionalidade, né, já trazemos alguns exemplos de ADPF, né, então é importante, de alguma forma, esclarecer, né, o que consiste esse instituto. Né? Então, é aqui o momento das considerações iniciais. Então, o que é que significa, em poucas palavras, um controle, né, de constitucionalidade? É a ideia, né, de que uma lei, uma norma jurídica, pode ser, né, perder seus efeitos, perder a sua aplicabilidade, uma vez que for considerada a sua incompatibilidade com uma lei maior, que é a lei, no caso, a Constituição Federal. Então, pensar o direito e pensar o ordenamento jurídico como uma estrutura hierárquica, né, de normas jurídicas que tem uma natureza hierárquica. Então você tem leis que estão em uma posição formal, né, no sentido formal mesmo, acima das demais, significa, né, que podemos retirar, né, a sua eficácia, né, retirar, né, a sua vigência, né, e impedir que ela continue sendo aplicada. O que acontece? Em geral, né, a presunção de constitucionalidade. As normas, independente, né, da sua matéria, uma vez aprovadas, né, elas têm uma presunção, né, que está em conformidade formal e material com a lei maior, né, que é a Constituição Federal. Então, falar em controle de constitucionalidade significa em questionar, né, a legitimidade, né, destas leis, que porventura pode contrariar, né, a vontade do constituinte, né, materialmente falando, ou formalmente falando. Né? Então, as ações de constitucionalidade, as ações constitucionais, elas são extremamente importantes e elas nos informam o seguinte preceito, o seguinte princípio: a supremacia da Constituição é a base de sustentação do Estado Democrático de Direito. Seja porque assegura o respeito à ordem jurídica, seja porque proporciona a efetivação dos valores sociais. Então, o que acontece é que a Constituição Federal ela apresenta à sociedade as principais opções políticas de uma determinada sociedade. Né? Então, essas opções políticas, né, que informam, né, a forma de Estado, o sistema de governo, a forma de governo, né, que diz quais são os princípios fundamentais, né, que devem reger o nosso Estado, né, que traz também não só os princípios políticos, mas também os direitos e as garantias fundamentais, como a repartição das competências, né, do nosso Estado, né, a repartição das atribuições entre os entes políticos. Então, todas essas opções, né, que foram afirmadas, que estão afirmadas no nosso texto constitucional, elas podem suscitar que outras leis, ou inclusive que as próprias emendas constitucionais, possam ser objetos de ações, né, que estão situadas dentro do controle de constitucionalidade. Né? Então, em termos das considerações finais, né, das considerações iniciais, nós temos esse preceito. Né? Então, em razão, né, da supremacia constitucional, todas as normas jurídicas devem compatibilizar-se
formal e materialmente com a Constituição, ou seja, passar pelo controle de constitucionalidade, né? Então, se a Constituição exige que uma matéria, né, por exemplo, matéria de direito financeiro, normas gerais do direito financeiro, do direito tributário, seja legislada mediante, né, uma lei complementar, então, se não acontecer dessa forma, significa que essa lei ela pode ser objeto, né, em abstrato, de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo seu aspecto formal. A Constituição ela reparte as competências, né, e ela trata das competências privativas. Então, então a União tem algumas competências, tem competência privativa para legislar matéria de direito civil. Então, por exemplo, o Estado ou o município não pode trazer matérias dessa natureza. Proibir a cobrança em estacionamentos de shopping. Caiu no meu exame da OAB em 2012 e é um exemplo bem repetido, né, pelos professores que atuam nessa área de direito constitucional. Deixa eu fechar aqui essa aba. Então, a situação concreta foi o estado de não sei o que lá, que eles usam alfa, né, beta, produziu uma lei, né, o governador promulgou uma lei proibindo a cobrança de tarifas de estacionamento. E aí ele não fala exatamente direito civil. Ele fala que promulgou uma lei que proíbe a cobrança, né, de tarifas para uso de estacionamentos em shopping. A finalidade é ótima, porque já é caro as coisas em shopping. Shopping, né? Shopping center. A provocação era, né, se era possível, qual seria a ação, né, de constitucionalidade para questionar essa lei que foi promulgada pelo autor, né, pelo governador. Foi aprovada na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa e foi promulgada pelo governador. Então, nessa ação, né, seria ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a violação formal do texto constitucional no artigo 22, inciso 1, quando fala que é competência privativa da União legislar matéria de direito civil e que propriedade é uma expressão do direito civil, logo só pode legislar sobre matéria de direito de propriedade o Congresso Nacional, né, sendo promulgado, né, só pode legislar sobre direito de propriedade o Congresso Nacional, né? Por exemplo, matérias relacionadas a direito do trabalho é competência privativa da União. Então não pode, né, o Estado ou o município, no caso de Uruaçu, legislar uma matéria que limite, né, a jornada de trabalho de uma determinada categoria, né, ou que preveja formas de resolução de conflito, né, no campo do direito sindical, diferente daquelas que estejam previstas, né, na legislação específica. Então, se legislar, né, matéria de direito do trabalho, mais uma vez, né, uma lei, né, ela pode ser objeto de uma ação, né, né, diante de uma situação em abstrato, né. Então, é o controle em abstrato de uma lei que contraria essa competência, né? Então, direito comercial, né, matérias que envolvam direito comercial, é privativo, né, do Congresso Nacional. Então, a previsão da empresa individual, né, que a gente chama de MEI, não foi a Assembleia do Estado de Goiás, não foi a Câmara de Vereadores de Uruaçu, foi o Congresso Nacional que incorporou, né, mais uma forma, né, de explorar as atividades econômicas, né, diferente da sociedade anônima, diferente, né, da empresa limitada, né, enfim. Então, segundo o Dirley Cunha, né, a previsão, então você pode controlar. Essa lei ela vai produzir efeitos até ser declarada inconstitucional, seja liminarmente, porque tem essa previsão, a gente vai explorando aos poucos, seja, né, materialmente, né. Aliás, na decisão de mérito, desculpa. Seja na decisão de mérito. Então, segundo o estudioso Dirley Cunha,
né, que, como eu já falei, juiz federal, professor de Direito da UFBA, doutor em Direito Constitucional. O objetivo do controle de constitucionalidade é conter os excessos, os abusos, os desvios de poder, garantindo, então, os direitos fundamentais, né? Então, o controle de constitucionalidade, né, mais uma vez, os seus conceitos e pressupostos, é uma atividade, né, de fiscalização da validade e conformidade das leis e atos do poder público. Então não é só as leis, né, também são os atos do poder público à vista de uma Constituição que é rígida, né, desenvolvida por um ou vários órgãos constitucionalmente designados. Então, nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade. Nós temos o controle abstrato e nós temos um controle concreto. O Brasil, então, ele adota um modelo misto. Como assim um modelo misto? Né? Porque nós temos o controle concreto em face de uma situação incidental, né, em uma situação incidental em que o pedido principal da ação não é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, mas esse pedido ele é secundário. É necessário que seja declarado de forma incidental, diante de um caso concreto, que um artigo, um parágrafo, uma lei seja inconstitucional, material ou formal, para que o pedido principal obtenha, né, o seu deferimento. Né? Então, por exemplo, né, um caso concreto meu, né, eu entrei com mandato de segurança contra um ato, né, do Poder Executivo, né, do Estado de Goiás, que pretendia negar o meu direito a receber como mestre. Né? E aí ele suscitou uma lei, né, que limita as progressões ou proíbe as progressões por um período. Né? São vários argumentos que eu utilizei. Mas um dos argumentos, de forma incidental, eu digo que essa lei ela é inconstitucional, materialmente inconstitucional, porque ela viola, né, os pressupostos da universidade, a finalidade da universidade, né, que tem autonomia científica, financeira, enfim. Mas meu pedido principal era ter a progressão. Eu consegui eliminar, né, uma decisão precária, ainda está valendo. Então, o pedido principal não era a declaração da inconstitucionalidade de uma lei estadual. Né? Mas eu também suscito na minha ação, na minha petição, que seja declarada inconstitucional a lei, para que eu possa ter o meu pedido principal atendido, que é ser reconhecido como mestre, não só reconhecido, né? Receber enquanto tal, né? Que era a principal ação. Esse caso para mim foi bem violento, porque eu tive a progressão em portaria. Eu solicitei em 2018, né, foi deferido 3 de janeiro, né, o meu pedido, né, então saiu uma portaria da universidade, mas 2019 foi um ano de transição, né, mudou o governo, aí o governo mandou revogar todas as portarias, alegando não ter dinheiro. Sendo que, né, o orçamento de 2019 foi aprovado em 2018. Então, se foi aprovado a portaria, né, reconhecendo a minha situação enquanto mestre, é porque o Estado tinha dinheiro. Então, a alegação, e essa foi a alegação essa alegação que eu fiz, né, levou ao deferimento da minha liminar. Né? Então, e aí o Estado recorreu, né, por meio de agravo, né, houve uma magistrada, uma desembargadora que acolheu o entendimento, né, que atendeu o entendimento da Procuradoria da OEG. Eu entrei com um agravo interno, né, e eu tive a minha versão, né, a minha argumentação vencedora no julgamento do colegiado. Né? Então o colegiado manteve a liminar, né, mas veja, a ação, esse era um controle concreto, né, em que eu, de forma incidental, solicito, né, peço que seja declarada inconstitucional essa lei. Né? Essa lei que quer proibir, né, aliás, restringir
por um tempo praticamente assim indeterminado, né? Porque essas leis elas são renovadas, né? O direito do professor até a qualificação profissional, né? Porque qual é a lógica de uma universidade que não incentiva a qualificação e que não considera a qualificação profissional, né, de um docente, né? A própria universidade ela pressupõe essa finalidade, né? O permanente aperfeiçoamento, né? Mas enfim, né? Esse é o caso do controle concreto. Né? Nós temos o controle em abstrato, que seria o caso de uma ação cujo pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade, de não conformidade em relação, né, à Constituição. Então, a Constituição, no artigo 207, diz que é dever do Estado garantir a valorização dos profissionais da educação. Isso está lá no artigo 207. Então, quando você não valoriza, né, porque quando você proíbe o reconhecimento da titulação de um professor, ou você limita, né, você coloca um número máximo de professores que podem ser remunerados como doutores, né, você está indo contra, né, um preceito material, né, que está colocado na Constituição, que coloca no artigo 207 que os profissionais da educação devem ser valorizados. Né, e que a universidade ela tem, além disso, né, autonomia financeira, né, a autonomia administrativa. Então, pode, né, os legitimados ativos, né, e a Constituição ela estabelece esse rol, né, pode esse rol, né, por exemplo, pode um partido político, né, entrar com uma ação no STF contra uma lei que proíbe as progressões de professores que obtêm título de mestre, doutor, né, que é o máximo. A maior titulação que é prevista na academia é o doutorado. Pós-doutorado, gente, não é título, é um aperfeiçoamento. O título máximo reconhecido na academia, por enquanto, né, a não ser que haja uma mudança posterior, mas até hoje, 18 de janeiro, né, vocês vão assistir essa aula 19 de janeiro, então até 19 de janeiro, o mais alto grau, maior título, né, o mais alto grau, né, que pode existir é o título de doutorado. Assim como o general é a maior patente que pode existir, né, no exército. Né? Então, eu não consigo imaginar uma situação que uma pessoa ela é promovida, ou ela recebe, né, ela é reconhecida como general e continua recebendo como capitão ou como tenente-coronel. Mas no Brasil, a gente aceita naturalmente um doutor numa universidade pública que recebe como especialista. Né? É o caso da UEG hoje. Nós temos professores que entrou no mesmo concurso que eu, né, mas que tomou posse em 2019, já no governo atual, e que não consegue, nem na justiça, o reconhecimento, né, da sua titulação para fins remuneratórios. Então, eu questionar uma lei é uma lei com a suscitar, né, a inconformidade de uma lei conforme o texto constitucional e esse preceito ser o objeto da ação, nós estamos falando de um controle abstrato. Né? Quando a gente pode suscitar, né, mediante o Poder Judiciário, um caso concreto, né, aí nós estamos falando, né, de controle concreto. Ou seja, na primeira instância, né, não é aqui no STF ou no TJ, né, eu posso, no caso, se a minha jurisdição, se eu não tenho foro privilegiado, eu posso questionar, né, uma situação, né, particular, né, e incidentalmente o pedido for a declaração de constitucionalidade. Então, pode, no Brasil, um juiz de primeira instância, de forma incidental, como não aconteceu diretamente no meu caso, porque foi outro argumento que foi acolhido, mas eu apresento, para a decisão de mérito, eu apresento a inconstitucionalidade dessa lei. Então, pode uma ação, né, de primeira instância, em um caso concreto, suscitar, né, de forma incidental, ou seja, secundária, a inconstitucionalidade de uma lei. Né? Então,
quais são os pressupostos? Né? A existência de uma Constituição formal. Então, só existe controle de constitucionalidade porque formalmente a Constituição ocupa o topo da pirâmide. Né? Ocupa o topo da pirâmide. A compreensão a compreensão da Constituição como norma jurídica fundamental. Então, a norma constitucional é norma jurídica que deve ser cumprida, não é apenas um preceito político, né? Tem natureza jurídica, tudo que está na Constituição e a instituição de pelo menos um órgão de competência para exercício dessa atividade de controle. Então, o Brasil, né, prevê um órgão específico para exercer o controle de constitucionalidade, que é adequar, fiscalizar a Constituição, né, e aí poder ou não retirar a eficácia ou revogar por total uma lei ou um dispositivo dessa lei que não está em conformidade com a Constituição. Então, a Constituição ela veda totalmente a tortura. Né? A tortura, ela tá, como a gente viu, é um crime que é inafiançável e insuscetível de graça ou indulto. A tortura prescreve, mas é inafiançável. Então não pode uma lei ou uma portaria autorizando a tortura. Mas às vezes ninguém vai falar expressamente a tortura. Mas, por exemplo, deixar uma pessoa que está sob a tutela de uma portaria ou uma resolução que proíba a alimentação de pessoas por mau comportamento. Isso é maus tratos, é uma tortura. Não é uma pessoa que está sob a tutela do Estado, independente do que ela tenha cometido. Né? E mesmo nessa situação de tutela, ela agiu com indisciplina. Né? Não pode uma pessoa ficar sem alimentação. Né? Então, a previsão, então um dispositivo desta natureza pode suscitar uma ação de controle de constitucionalidade, seja em abstrato, seja o controle concreto. Então aqui só uma situação hipotética, né? Uma situação hipotética, né? De que contraria um elemento, né? Que custa tão caro para muitas pessoas, né? Então nós temos a existência, né? Então, de uma Constituição formal, né? Que está acima das outras leis. Então, para você onde está essa informação? Direto não está. A supremacia constitucional ela tá no nosso texto de forma indireta quando você exige, né, uma série de obstáculos, ou, aliás, acho que é uma palavra não adequada, quando você há uma exigência maior, né, para você reformar a Constituição. Então você já coloca, né, você precisa de 3/5, 2 turnos, não pode no mesmo ano duas emendas constitucionais que tenham a mesma, duas PECs que tenham o mesmo objeto, não pode no meio de uma intervenção federal. Então isso já coloca formalmente a Constituição acima das outras normas jurídicas. Né? Quando diz que os direitos e as garantias fundamentais não podem ser objeto de emenda constitucional no sentido de retirar. Você pode aumentar o rol de direitos fundamentais, você não pode retirar. Então isso já coloca também, né, o poder constituinte, as normas decorrentes do poder constituinte originário em uma posição privilegiada às outras normas jurídicas. Né? Inclusive, uma PEC ou uma emenda constitucional pode ser objeto de uma ação de controle de constitucionalidade, mas não pode uma ação de controle de constitucionalidade em face de uma norma constitucional que decorreu do poder constituinte originário. Então, o controle de constitucionalidade dos atos normativos requer a existência de uma Constituição que ela é formalmente superior a outras normas jurídicas e que seja escrita. A nossa Constituição ela é escrita. Né? Quer dizer, demanda um conjunto normativo de princípios e regras escritas plasmados no texto jurídico supremo. Né? Então, esse é um dos pressupostos,
né, da Constituição. A Constituição como norma jurídica fundamental, rígida e suprema. Então, como eu já falei anteriormente, a rigidez constitucional decorre exatamente da previsão de um processo especial e agravado. Não é simples incluir uma emenda constitucional, aprovar uma PEC, realizar o que nós chamamos de poder constituinte derivado. Então, esse poder de reformar a Constituição ela é um processo especial e agravado. Então, toda lei ordinária contrária à Constituição não pode ter a validez, não pode ter validez. É radicalmente nula, é inconstitucional, devendo ser expulsa do sistema jurídico. Mas para isso acontecer tem que haver o controle, né? Tem que haver uma ação que provoque o poder judiciário. Então, uma norma não deixa de produzir efeito pelo seu absurdo, né, pela sua flagrante contrariedade com a norma, com a supremacia constitucional, com o texto constitucional. Precisa ser declarado, precisa ser afirmado. Suspende os efeitos durante uma decisão liminar e se consolida, né, a exclusão do ordenamento jurídico mediante uma ação de mérito. Então, é necessário haver essa sinalização, né? Então, por fim, né, para terminar essa aula das considerações finais, né, então eu preciso dizer que esse órgão pode tanto exercer uma função jurisdicional como política. Tanto pode, no primeiro caso, integrar a estrutura do judiciário, como se situar, né, fora dela. Então, o importante é que tenha competência para exercer o controle de constitucionalidade dos atos do poder executivo, né? Então, o que acontece? O que acontece? O Brasil, né, vocês vão ver que existe o modelo americano, né, de controle de constitucionalidade e o modelo austríaco que foi idealizado por Hans Kelsen. Então, esses dois modelos inaugura na sociedade moderna a possibilidade de uma lei ser excluída de um ordenamento quando ela está contrária à Carta Política, né, à Constituição Federal. O modelo americano inaugura o controle incidental em face de um caso concreto, né? O modelo austríaco ele cria, né, ele prevê uma estrutura específica dentro do Estado, dentro do Poder Judiciário, uma corte especial para exercer o controle de constitucionalidade. Então, o modelo austríaco e o modelo brasileiro, eles são incorporados ao direito brasileiro. Então, o Brasil ele adota os dois modelos. O Brasil tanto permite o controle abstrato como permite o controle abstrato. O abstrato e o controle concreto. O controle principal e o controle incidental. Não, são expressões, né? Não vai cair na prova do dia... na prova do primeiro bimestre, né, que vai ser realizado daqui a 2 semanas. Mas já é importante para vocês tomarem conhecimento. Então, aqui, né, eu encerro essa aula do dia 19 de janeiro. E muito obrigado. Até mais.